Olá, pessoal! Hoje estamos seguindo para o nosso último episódio da nossa série É sobre saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum, que muitas pessoas falam e, na verdade, tem se falado por um bom tempo sobre essa doença, que é a depressão. E para falar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo na vida dela, a gente trouxe uma convidada muito especial, Bárbara Cruz. Olá, Bárbara. Apresente-se para os nossos queridos telespectadores, youtubers espectadores. Oi, amiga, oi, todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Bárbara, eu tenho 32 anos, eu sou professora de História e pós-graduada em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar e estudante de Pedagogia, porque nos últimos 3 anos a vida me encaminhou para a questão das aulas com o público infantil, crianças com dificuldades de aprendizagem, me encaminhou para a alfabetização, então eu resolvi cursar pedagogia, que foi uma coisa que eu descobri nos últimos anos e tem me feito assim muito feliz poder contribuir com esse processo de ensino-aprendizagem das crianças. Ainda dou aula de história, sou professora de história, mas eu dei um outro direcionamento atual assim para minha carreira profissional. Caramba, legal, né? Porque tem tudo a ver a história com a pedagogia, uma coisa se complementa com a outra no teu dia a dia. E conta pra gente como foi o seu processo em relação à depressão, como que aconteceu, como é que foi? O meu processo com a depressão, ele começou assim, mais ou menos meados do ano de 2015. Eu estava cursando o mestrado na UFRJ, Faculdade de Educação da UFRJ, e eu tenho uma questão assim muito comigo, que é a questão da insegurança. É uma coisa que eu carrego e que eu trabalho muito em terapia, né? E até por conta assim da minha criação, sempre bastante crítica, né? Então eu sempre fui muito insegura. E quando eu entrei no mestrado, eu vim de uma faculdade particular e fiz esse trajeto para uma faculdade pública, né? Que era um ambiente completamente novo para mim. Na faculdade particular eu não tinha aquele ambiente de grupo de pesquisa, discussões, né? Em grupo, nada disso. Então, quando eu entrei, me bateu assim uma insegurança muito forte. Eu comecei a me comparar com os colegas, me comparar, né, tanto do meu grupo quanto das disciplinas que eu cursava, né? Comecei a achar que eu não era merecedora de estar ali, que eu era uma impostora, mesmo tendo passado em primeiro lugar, que eu considero assim que foi uma conquista muito muito grande, né? Fazer igual a Anitta, eu agradeço a mim mesma, porque foi um trajeto assim que eu fiz sozinha, um trajeto difícil, porque não é fácil você entrar para um mestrado numa universidade federal, ainda mais vindo de uma faculdade particular, e também sem conhecer ninguém, né? Você está ali porque você construiu o seu pré-projeto, você fez as suas leituras, né? Então, mesmo tendo essa conquista, eu achava que não merecia, que eu não era boa o suficiente, que eu não ia conseguir fazer. E aí aquilo foi se transformando assim numa coisa bastante pesada assim para mim, sabe? Me levou para esse caminho da comparação e de eu achar que não era suficiente, até que eu comecei a observar que eu comecei a ficar muito introspectiva. As pessoas me chamavam para ir para os lugares e eu não tinha vontade de estar, não tinha vontade de sair. Eu mesma comecei a me observar. Eu falei assim, nossa, tem alguma coisa estranha, né? Porque eu estou me sentindo diferente. E aí, quando eu percebi, assim, eu já estava entrando nesse processo de me isolar mesmo. Foi um processo de Interessante. isolamento. É interessante você falar isso, né? Porque a gente entrevistou aqui também uma menina, Thalia, que foi o nosso último episódio, né? Foi um dos nossos últimos episódios, em que ela está na época do vestibular e que ela não chegou a ter depressão, mas tinha uma ansiedade muito grande nela e que também era da comparação. E ela veio de uma escola particular
ela tem uma outra vivência, né, em termos de idade, em termos de condições financeiras totalmente diferentes, as nossas vidas são diferentes, mas você vê, ela também foi atingida por algo em que muitas pessoas devem ter falado para ela, pô, por que você está ansiosa? Você tem tudo na sua vida e tal. Ou seja, a depressão, assim como a ansiedade, assim como qualquer que seja o transtorno mental que a gente possa vir a passar, não tem idade, não tem vez, não tem hora, né? Não tem quem atinja, né? E é interessante isso porque é aquilo, às vezes a gente olha para alguém e a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa, né? A vida dela é ótima, a gente olha de fora, vê, nossa, ela tem tudo. Poxa, mas ela acabou de entrar no mestrado numa universidade pública, né? Acabou de conseguir isso. Por que que ela está assim? Né? Ela não pode estar assim, ela não tem esse direito. Olha quanta coisa boa está acontecendo na vida dela, né? Eu acho que a depressão, ela é uma doença em que hoje em dia não tanto, mas durante muito tempo, e eu passei por isso, assim, das pessoas olharem de fora e achar que é fraqueza sua, que você está sendo mal agradecida com a vida, porque a vida te proporcionou alguma coisa que você não está aproveitando, né? Que é uma fraqueza, que é uma falta de vontade, que você poderia estar fazendo mais, que é falta de esforço, assim. Isso eu ouvi muito, assim, é falta de esforço, é só levantar, é só fazer. E não é assim, cada um sabe, né, aonde que suas questões emocionais esbarram, né, nos lugares onde você vai, né? A minha questão emocional, né, psicológica, que é a insegurança, esbarrou nesse ambiente do mestrado, né, que eu não imaginava que seria assim tão grande, né? Mas foi um ambiente novo e quando eu cheguei lá, eu me peguei fazendo isso e quando eu vi, isso despertou todo esse processo da depressão. Agora, teve alguma coisa que você ouviu muito e que você diga assim, gente, não fale isso, porque isso não é nada consolador. Eu acho que assim, as principais são, isso é coisa da sua cabeça, né? Isso é coisa da sua cabeça, não. Ou então, vai passar, vai ficar tudo bem. Eu acho que a última coisa que a pessoa que está em depressão quer ouvir é que vai ficar tudo bem, ou que é coisa da sua cabeça, né? Porque, de fato, a gente sente, né? Você acorda todos os dias e, de fato, você não sente vontade de levantar da cama. Na sua cabeça, você quer. Eu queria, né? Eu queria levantar, eu queria fazer minhas coisas. Ninguém quer ter depressão. Se você perguntar para a pessoa se ela quer estar naquele lugar, eu pelo menos vou responder por mim. Eu não queria estar naquele lugar, sabe? Eu não achava legal ficar deitada, não ter vontade de fazer as coisas. E quando você diz que é coisa da cabeça dela, parece que ela não quer, sabe? Ela não quer fazer e ela poderia estar fazendo, sabe? Então, essas duas coisas, assim, para mim, foram as mais cruéis, assim, Uhum. de ouvir. Das pessoas, né? Agora, você é historiadora, né? Você estuda aí a sociedade, você também já viu muitas coisas dentro da filosofia também, dentro dos seus estudos. A gente escuta que a depressão é o mal do século, que a maior pandemia que nós estamos vivendo não é o coronavírus, é sim a depressão que já está aí há muito tempo. O que você acha que na sociedade hoje pode desencadear isso nas pessoas? Ou você acha que isso é uma coisa assim, é um exagero da sociedade? O que você acha assim em termos históricos, né, filosóficos assim, sociais? Eu acho que a gente vive um sistema, né, político e econômico, né, que é o capitalismo, né, assim, extremamente cruel, que a base dele é a exploração da pessoa, né? E a exploração da pessoa, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, que somos nós, né, que temos que trabalhar para produzir, para conseguir tudo, e é essa exploração acima de tudo, acima do bem-estar, acima da vida, né? A gente vive nesse sistema que favorece a questão do lucro, a questão econômica, né? Em detrimento da vida, do bem-estar físico, do bem-estar emocional. Então, de um lado, você tem cada vez mais, né?
o aumento da cobrança para que a pessoa seja perfeita, né? O aumento da cobrança para que a pessoa consuma produtos, conteúdos, né? E o aumento dos preços, o aumento do desemprego, e do outro lado você tem uma pessoa, né, que precisa lidar com tudo isso, né? Acompanhar esse processo de cobrança, e ela se sente perdida, né? Eu acredito que muitas pessoas se sentem perdidas dentro desse processo que a gente vive hoje, né? A gente está passando por um momento, por uma política que eu considero uma política de morte mesmo, né? Aos trabalhadores, uma política de genocídio, uma política de desemprego, sabe, de falta de valorização da vida. As pessoas, elas não têm apoio, né? Elas estão desempregadas, elas não têm como fazer compra no mercado, elas não têm, assim, sabe? Quem Então, recorrer, né? A quem recorrer, uma instituição para muitas, recorrer, nada. não tem, está faltando hoje o básico, né, da dignidade humana. Então, essa pessoa, ela, né, se sente perdida, e como é que ela vai fazer, né? Como é que você vai dizer para ela, né, que ela não pode se sentir daquele jeito, né? Que ela, né, não pode se sentir perdida, que aquilo é besteira, é coisa da cabeça dela. Eu acho que a gente está vivendo numa sociedade que deixa a pessoa doente, assim. Eu A gente acho não que é tem isso. tempo, parece que a gente não tem tempo para ouvir o que a gente está sentindo, né? Assim, não dá tempo de você ficar na cama deitado. Não Não dá dá. tempo de você ficar pensando que pode ser tristeza ou não. Não dá tempo de você ficar. Até essa questão mesmo de medicação. Eu sinto que hoje as pessoas recorrem muito à medicação e pouco a compreender-se. A geração que está aí hoje, que é a geração Z, ela é até um pouco mais adepta à terapia. É uma geração que Uhum. busca mais esse autoconhecimento e procura se entender. Mas as gerações anteriores, não. Então, você acha que existe isso também? Assim, eu sinto que as pessoas... Tá triste? Toma aqui um Rivotril. Ah, é depressão? Toma aqui um fluoxetina, fica bem logo, que vai passar. Mas não procuram pensar sobre aquilo, por que elas estão assim, por que engatilhou qualquer coisa. Em algum momento, você pensou só em tomar remédio, ou não tomar remédio, ou só para terapia? Como é que foi isso para você? Assim, no início, eu tinha bastante dificuldade com essa questão de ter que ir a médico. Não, mas eu vou no neurologista, eu vou no psiquiatra, eu tenho que Não tô tomar maluca. remédio. Não tô maluca, o que é isso, né? Não tenho nada assim não tenho nada, por que eu preciso disso, né? No início eu tinha bastante resistência, sabe? Porque eu tive um processo de dificuldade de aceitar a depressão como doença. Então, se você tem dificuldade de aceitar que você está doente, dificilmente você vai aceitar tomar remédio se você não acha que você está doente, né? É por desconhecimento, por ignorância mesmo minha, né? De tanto também falarem que é coisa da cabeça, você acredita e você acha que é só levantar e fazer as coisas e pronto, né? E eu tinha muita resistência com isso, mas depois de um tempo, né, com o tratamento dos remédios, com o tratamento da terapia, com o apoio que eu tive assim, familiar e religioso também, isso tudo foi mudando, mas foi um processo bem longo, assim, principalmente aceitar, porque eu tive também um processo de síndrome do pânico, e até o médico falava para mim que eu fazia um esforço, além de todo aquele estresse, daquele mal-estar que você tem na rua, que é tonteira, atacardia, né, aquelas coisas todas, eu não queria voltar para casa de jeito nenhum. Então, eu dobrava o esforço e, não, vamos, eu vou, sabe? Então, isso baixava a minha energia mais ainda, né? Porque eu já tinha questão de estar com o mal-estar e ainda de me forçar a fazer as coisas, porque eu simplesmente não aceitava. A ponto do médico falar para mim, olha, mas eu tenho clientes
que são empresários, pessoas que comandam empresas e quando elas estão com pânico, elas cancelam tudo e não fazem, sabe? E eu não aceitava isso. Eu achava que eu tinha que fazer mesmo desse jeito, então eu me forçava mesmo. E isso baixava muito a minha energia. Eu me sentia depois muito exausta, muito cansada. Então foi um processo longo assim de aceitar como doença, porque isso começou em 2015. Hoje eu vejo que as pessoas estão um pouquinho mais esclarecidas em relação à depressão. O discurso mudou um pouco. Não é só mais aquela coisa do é coisa da sua cabeça e tal. Mas na época em que eu estava, né, não tinham muitas pessoas à minha volta assim. Então eu não ouvia da maneira como eu escuto hoje, né? Quando tem o Setembro Amarelo, vamos conversar, né? Vamos trocar, vamos nos ajudar. A depressão não é besteira. Na época, né? As pessoas à minha volta, assim, o discurso não era tanto esse, não tinha esse esclarecimento todo, né? Então, o que contribuiu para eu realmente achar que né, era coisa Na sua da, cabeça. da minha cabeça. Ou então que é fraqueza, que a pessoa é fraca, né? Isso é uma coisa que eu escutava assim, é fraca emocionalmente, né? Não consegue passar pelos problemas da vida. Eu queria saber quem consegue assim passar plenamente pelos problemas da vida, sabe? Mas é o que a gente está falando, né? A gente vem de uma geração que não é culpa, né, dos nossos pais, dos nossos avós, era como a cultura e a sociedade se organizava Sim. mesmo, que assim, depressão é uma chinelada, sabe? Quem está com depressão vai tomar uma chinelada. Bebe que esquece os problemas. E aí a gente tem uma geração mais velha de quantas pessoas alcoólatras, né? De quantas pessoas que também passaram por situações que não souberam lidar, que a cura foi uma maneira assim que não cura nada, né? Que foi uma inversão de muitos valores. Então é natural que as pessoas, principalmente as mais velhas, falem coisas, façam comentários do tipo: isso é falta de problema, é falta de terapia com louça para lavar, né? É falta de estudo, é falta de Deus quando você é uma pessoa com religião, uma pessoa que tem a sua casa, uma pessoa que tem o seu trabalho, uma pessoa que tem boleto para pagar. O que não te falta é problema. Mas mesmo assim acontece, né? Não tem uma coisa assim, né? Eu Certo. acho que se a pessoa não tiver, né, por isso que eu falo assim, gente, não tenham medo de procurar ajuda, sabe? Porque para mim, né, eu digo isso vindo de uma pessoa que no início tinha muito preconceito com, nunca tinha feito, né? Como a gente estava conversando no início, eu nunca tinha tido problema assim, então eu nunca tinha feito terapia, eu nunca tinha, né, tomado remédio, nunca tinha tido problema nenhum, né? E o que me ajudou, de fato, foi a terapia, foi o remédio, foi buscar ajuda, sabe? A terapia, ela te faz acessar coisas em você que você desconhece, que estão adormecidas, a capacidade que você tem de lidar com os problemas, você se conhecer e descobrir como que você pode resolver o problema, né? O terapeuta, você chega lá, você fala de você e ele não diz como é que você tem que resolver o problema. Você vai se conhecendo na terapia, vendo o que você carrega, o que você pode fazer, né? Nossa, para mim foi um processo assim de muita descoberta, sabe? De muita descoberta mesmo, de como aprender a lidar com as situações. Eu acho que é por isso mesmo, né? Porque quando você tem uma vida em que você, né, está seguindo assim, tem os problemas, mas você passa, você acha que você se conhece. E que qualquer problema que vier, você vai passar, porque você sempre passou, né? Aí quando chega um problema que de fato você não sabe resolver, você chega, você fala, e agora, né? Você cai nesse lugar de depressão, né? De introspecção, de isolamento, e muitas vezes esse isolamento é por vergonha também, né? De você falar abertamente. Então, o que me ajudou muito foi a terapia, assim, né? E alguns mecanismos também, né?
na terapia. Tinha uma terapeuta que falava da neuroplasticidade, acho que é autodirigida, que você vai mudando as suas atitudes no dia a dia para ver se você consegue mudar um pouco a sua cabeça. Então, ela falava, faz coisas que você não costuma fazer, toma banho de luz apagada, faz não sei o quê, para tentar mudar o foco, porque senão você entra numa coisa, não, o problema é esse, eu não consigo sair da cama, eu não consigo resolver, não tem solução. Exato. Então, eu comecei a construir outros hábitos para eu poder mudar Os a minha caminhos cabeça. cerebrais mesmo, né? Porque senão você sabe isso melhor do que eu, você se vê preso num pensamento Sim, cristalizado de que não sei resolver, não consigo resolver, está muito difícil, é isso e pronto. Né? Parece, quando você chega naquele lugar, né, como eu fiquei, que eu passei um tempo assim dentro do quarto, assim, um mês que foi muito pesado para mim, foi um mês que eu costumo dizer que é um mês em que eu acho que a depressão atingiu assim o ápice, né, de você ficar no quarto trancado, no escuro, sem querer fazer nada, né? Você não vê uma saída. Parece que você nunca vai conseguir sair daquilo é. ali. Uhum. Parece E que é você não legal vai que conseguir. você está trazendo para a gente, é legal para quem está assistindo, pensar que assim, a gente tem um estereótipo da depressão, que é a pessoa o tempo todo triste, chorando, quando a depressão ela pode se apresentar de várias maneiras, ela pode ser a pessoa que não tem vontade, como aconteceu com você. Você sabia o que estava, o que precisava fazer, mas você não tinha vontade. Às vezes um humor alterado, irritadiço. Como ela atinge o hipocampo, o córtex pré-frontal, a amígdala cerebral. Então, a gente vê que a depressão às vezes atinge o aprendizado, a cognição, às vezes a memória. Então, existem várias áreas que a depressão pode atingir em que o comportamento da pessoa altera. Então, tinha um pouco aquele estereótipo, ué, mas está com depressão, mas está triste por quê? E às vezes você não está necessariamente triste. Você está irritadiça, você tá sem vontade, você não está vendo gosto na vida, você tá. Podem ser várias coisas, né? O desconhecimento é um desconhecimento, assim, né? A gente tira a conclusão, né, sem base científica nenhuma, de que a depressão é aquilo ali. Então, o sujeito só pode estar com depressão se ele estiver o tempo todo choroso, É. triste, né? Fora isso, então ele não está com depressão, né? Então, o que me ajudou muito para eu sair desse lugar foi fazer coisas diferentes. Uma coisa que ela me falava muito era como que você se imagina daqui a algum tempo. Faz um planejamento, o que você quer daqui a algum tempo. Anota num caderno coisas que você tem vontade. Por mais que sejam coisas que não possam ser realizadas nesse momento, mantém sempre uma lista, né, com coisas que você quer fazer. Assim, eu tive vários estímulos durante a terapia que me ajudaram muito, assim, a sair desse lugar, porque até para quem está assistindo a gente agora é uma coisa assim importante de falar, né? Porque quando a pessoa está nesse lugar de não conseguir levantar, não conseguir fazer as coisas, de fato, a sensação que dá é que você nunca vai sair daquilo ali. Porque o que passa pela cabeça é o seguinte, mas eu quero fazer, né? Eu não quero estar aqui, mas eu não consigo. Que horas que eu vou conseguir? Quando que eu vou conseguir? Porque eu quero. E por que então que eu não consigo? Né? Que horas que eu vou conseguir sair disso aqui? Então, quando você tem um acompanhamento médico, um acompanhamento terapêutico, isso te ajuda nessas estratégias, né, no dia a dia, de como que você pode começar aos pouquinhos, né, mudar a, a realidade que você está. Uma coisa que eu escutava era assim: vai para a sala, acorda e vai ficar na sala, muda o ambiente. Uhum. Entendeu? Você está muito dentro do quarto, acorda e tenta ficar um tempo na sala. Já é uma coisa diferente daquilo que você tem. Você só está no quarto o tempo todo. Já é um outro ambiente. É um ambiente mais claro, é um ambiente diferente. Todos os dias você faz uma mudança, você faz uma coisinha. Até que
você vai saindo daquele processo, né? Você vai de novo conseguindo fazer as suas coisas, assim. Foi um trabalhinho de formiguinha. Isso começou em 2015 e eu acho que, assim, eu não sei te dizer quando que eu fiquei boa, né? Porque quando eu vi, eu já estava fazendo tudo normalmente. Eu já estava com a minha vida normal, eu estava vivendo, né? Fazendo tudo, já não estava mais naquele lugar, né? Eu não sei te precisar, porque é aquilo, não foi de um dia para o outro, foram coisas que foram acontecendo. Construção. Então, eu não sei precisar, assim, quando. Eu só sei que um dia, né, conversando com o médico e tal, naquele momento que você tem alta de remédio, que você vê, caramba, realmente, né? Eu já consigo fazer as coisas, já não preciso de remédio, né? Eu já não preciso mais desse estímulo químico, que é o remédio, para você poder se levantar, poder fazer as coisas, né? Então, eu acho que é isso, assim, é você ter ciência de que não é só uma coisa da sua cabeça, que isso mexe com a questão química do seu corpo, você precisa É tomar aquilo que a remédio, gente precisa que a gente de estava terapia. falando antes, né? Quando as pessoas falam é coisa da sua cabeça, sim, é coisa da minha cabeça. É falta de serotonina, noradrenalina, dopamina. São questões químicas mesmo, né? Só que porque a gente não vê, como você mesmo falou no início, não é um braço quebrado, não é uma ferida aberta. Como a gente não está vendo, a gente desacredita, seja para nós mesmos, seja para o outro que às vezes se apresenta para a gente falando, olha, eu acho que eu tô com depressão, e a gente, tá mesmo. Será que é? Mas Né? você tem Você, tudo, você tem tudo, sua vida é ótima, a é vida é possível. ótima, casamento tá ótimo, filhos lindos. E aí isso às vezes só piora a situação da pessoa. A gente tem um quadro aqui que a gente sempre faz, que é nem tudo são flores, mas nem tudo são espinhos. Teve alguma coisa dentro desse processo todo que hoje você para e pensa assim, poxa, eu consegui aprender isso, eu consegui melhorar nisso na minha vida, coisas que se eu não tivesse passado por isso, eu nunca ia pensar. Eu acho que é aquilo que eu estava falando, é aprender a lidar com as situações, né? Hoje em dia, e eu acho que você ganha uma percepção de si mesmo que você não tem, você não tinha antes. Qualquer problema que você tem, você já se observa melhor, você já observa o seu comportamento, como que você está reagindo, como que de repente você pode solucionar aquilo, sabe? Eu percebi isso é, nos problemas que eu tinha, né? Por exemplo, problemas familiares que eu tinha muita dificuldade de enfrentar. Hoje em dia eu lido de uma outra forma, é uma outra relação, né? Eu tinha relação familiar em que eu não conseguia ter, né? Por conta de problemas. E hoje eu tenho, sabe? Você percebe isso no seu dia a dia, né? Como que você consegue lidar, como que você amadurece, sabe? Por isso Exato. que eu falo mesmo, a terapia é uma coisa assim essencial. Eu acho que esse processo de descoberta você não faz sem. Não sei, né? Pode ter gente que consiga, mas a terapia Difícil não conseguir é sem, não. fundamental. Assim. E E é você legal, ser gente. honesto, né? Na Sim, terapia, porque não adianta você pagar a terapia e ter vergonha de falar. Eu lembro que uma vez eu falei uma coisa assim, sabe, que eu me julguei muito falando aquilo, sabe? Eu falei, nossa, mas eu não acredito que eu penso isso. Mas eu vou falar para a terapeuta, porque eu não posso chegar aqui e esconder dela que eu pensei isso, né? Porque senão, qual é o objetivo de eu estar aqui? Eu acho que ali é para você, de fato, falar tudo que você está sentindo, independente de você achar que seja uma coisa muito ruim, coloca para fora. Fala, porque você vai encontrar os mecanismos e a ajuda para conseguir vencer, né? Aquilo. exatamente. E é legal o pessoal que está ouvindo também perceber, assim, que aqui a Bárbara está trazendo como foi com ela, mas cada um tem o seu processo. A terapeuta dela trouxe sugestões para ela sobre mudanças, mas talvez com vocês seja outra forma, sejam outros remédios, não é uma coisa simples de qualquer remédio que eu tomar já vai melhorar. Cada um tem um processo e está tudo bem, né? Cada um tem a sua forma de se autoconhecer, de se descobrir.
porque o importante é isso, é você descobrir o que tem em você que você pode trabalhar, que você pode ressignificar, que você pode trazer à luz esse conhecimento dessas emoções que podem estar ali e que deram gatilho, ou é uma questão química, cerebral, ou uma questão do contexto em que se vive. A gente vive numa sociedade muito louca, né? Em que, como você mesmo falou, cada vez mais eu tenho que produzir, porque se eu não produzir, eu vou ser descartado. Bauman fala isso, né, no Vida Líquida. O que mais tem nessa sociedade, além de uma superprodução, é o medo do descarte. Porque a qualquer momento você pode ser descartado. E ninguém quer ser descartado, né? Ninguém quer ser deixado de lado. Só que é uma sociedade que o tempo todo nos ameaça isso. No trabalho, se você não render, alguém vai te substituir. No mestrado, se você não render, você não vai conseguir sua tese, você não vai conseguir o seu diploma do mestrado, você não vai conseguir entregar sua dissertação. No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, se você não for, sei lá, mais presente, dependendo do relacionamento que você tiver, você vai ser substituída por outra pessoa. Então, tudo isso é uma sociedade louca que a gente vive que podem gerar gatilhos na gente, né? E Eu para acho terminar... que... Pode falar. Não, eu ia só acrescentar assim, que eu acho que é uma coisa que é de muita cobrança. A gente vive numa sociedade de muita cobrança. E eu percebo que muitas coisas a gente faz porque o outro está esperando, ou porque é cobrado, né? Como você falou, se eu não fizer, eu corro esse risco de ser mandado embora, eu corro esse risco de não conseguir, de ser substituído. Eu acho só que a gente tem que se perguntar se tudo que a gente está fazendo, de fato, é para a gente mesmo, é porque a gente tem vontade, né? Qualquer coisa que você faça, qualquer mudança em você, né? Qualquer mudança física ou de comportamento, ou no trabalho, coisa que você produza, né? Porque eu também entrei num processo de conflito, até teórico mesmo, com o orientador, né? Eu tinha umas questões minhas, ideológicas, né? Que esbarravam num certo autor que não combinavam com o autor que eu tenho como, né, questão minha ideológica, e eu não conseguia conciliar os dois na discussão teórico-metodológica ali, que esbarravam nas minhas ideologias, nas minhas questões, mas muitas vezes para você agradar, você quer fazer, né? E aí até onde você vai, né, para agradar, porque é o que a gente está vivendo hoje. Então, é a gente se perguntar se tudo que a gente está fazendo, de fato, é para a gente, é porque eu quero, é porque eu desejo, ou se é porque cada vez mais existe essa cobrança do que as pessoas esperam que você faça, que você seja. E não é fácil, não, porque tem coisas que eu faço que são para agradar, e muitas pessoas fazem, né? A Todo gente se mundo faz. violenta, né? Às vezes Você você está faz se fingindo. violentando, se assim, uma parada que você não gosta, que não tem a ver com você, mas porque você sabe que o outro vai gostar, você faz. É aquilo, a gente veio para o mundo para ser amado, para amar e ser amado. Só que às vezes essa forma de busca de amor e de afeto nossa é adoecida. Então é aquela história, né? O like não é afeto, mas a gente acha que é. Então, eu boto uma foto lá, uma coisa lá, e eu espero os likes na minha rede social, porque eu quero ser amado. Eu espero o olhar Por do outro dentro o você tempo está todo. destruído, né? Você está Exatamente. maquiado, você está arrumado, você está ganhando vários likes, mas por dentro, por trás daquela foto ali, você está, né, destruído. Destruído. Exato, exato. Então, assim, a gente precisa, parece que a gente vive num mundo hoje que se eu não for validado pelo outro, eu vou ser dispensado. Quando Sim. a principal validação que precisamos é de nós para nós mesmos. E isso é muito difícil, isso é uma construção mesmo que a gente precisa trabalhar na gente, senão a gente cai na onda, a gente começa a se violentar mesmo, querendo agradar todo mundo, a gente começa a fazer coisas que não estão a ver até com os nossos valores para agradar as pessoas, entrando em empregos que não tem nada a ver com a gente, porque a gente precisa, enfim, dessa validação, né, do outro. Para E aí se terminar, confunde.
Uhum. Desculpa, isso Não, pode confunde com o falar. que você quer. E Exato. você, por conta de você querer tanto agradar, né? Eu digo isso por experiência própria. Você passa a achar que aquilo é realmente uma coisa que você quer. E não é. Você está Sim. fazendo por causa do Uhum. outro. Você acha que é o que você quer, mas aí, no meio do caminho, né? Quando você começa a refletir, você vê que de fato não era aquilo que você queria. Né? Eu passei por isso no mestrado. O mestrado eu comecei mais por uma questão de agradar mesmo o pai, a mãe, família, e depois agradar o orientador e tal, até o ponto que eu vi que, gente, nada aqui está me fazendo feliz. Essa escrita não me faz feliz, não é o que eu acredito, essa escrita, entendeu? E eu estou fazendo só porque é bom ter um diploma do mestrado, é bom porque você pode, né, depois prestar um concurso para ser professora de universidade, porque você pode ir. Aí começam a entrar as questões sociais mesmo, né? Econômica. Bobear, você queria agradar até o autor que já estava morto, que você gostava, tipo assim, cara, se fosse Freud, cara, se Freud estivesse vivo, ele ia gostar desse texto, então vou fazer esse texto para Freud. Freud já morreu, Freud nem te conheceu, mas a gente, é tanta cobrança, né, que às vezes até isso entra em pauta. É bem sério, assim, bem sério. Qual dica que você dá para quem está assistindo a gente até agora? Infelizmente, a gente tem que terminar, mas se você pudesse dar uma dica para quem está passando por isso, ou quem tem um familiar que esteja passando por isso, qual dica você daria para essas pessoas? Eu daria, assim, para a pessoa, ela, primeiro de tudo, não ter receio de buscar alguém, assim, uma ajuda para conversar, mesmo que ela não tenha até condições financeiras, existem vários lugares e até coletivos, né, de pessoas que indicam tratamentos, né, gratuitos, terapia de forma gratuita, né. Acho que primeiro de tudo é a pessoa não ter receio de buscar ajuda, sabe? Por mais que à sua volta as pessoas falem, ah, mas é besteira, não, isso aí daqui a pouco passa, não é para se sentir assim, não. Acho que o primeiro de tudo é buscar ajuda, é o primeiro conselho que eu dou, assim, sabe? Eu acho que é o principal. Porque depois o resto vai acontecendo, sabe? Durante o processo de tratamento, mas o primeiro passo é esse. Não achar que a gente vai conseguir resolver sozinho. Tem algumas coisas que a gente consegue resolver sozinho? Tem. Mas se tem alguma coisa que está te atravancando, que você está com muita dificuldade, que a tua vida está parando, eu acho que é sim motivo para você buscar ajuda. Tá? É isso, gente. Esse foi o nosso último episódio. Eu agradeço muito a sua vinda aqui, Bárbara, por falar coisas tão sensíveis, tão verdadeiras. Eu espero de verdade que essa mensagem tenha chegado a todas as pessoas. Ó, soltaram até fogos, porque a série terminou com chave de ouro. Então, que as pessoas que tenham assistido até aqui possam receber essa mensagem de verdade, ter entendido que cada um tem um processo. Enfim, é isso, gente. Um beijo. Obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Beijo.